Bem-vindos então à segunda parte da sessão e a caminharmos para um final com momentos muito interessantes também, obviamente, com os olhos postos no futuro, mas também tendo presente os recursos, ou a falta deles, os modelos organizativos. À altura para ouvirmos António Marques, da ULS de Santo António, para nos falar da concentração ou proximidade, que rede de urgências para os próximos 10 anos. Professor, por favor. Obrigada. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado por o convite para fazer esta partilha. E começo com uma palavra de agradecimento, porque se há alguma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que é importante saber ouvir e é importante saber dizer obrigado. Daí que sinto-me verdadeiramente honrado, não são palavras de circunstância, de estar aqui convosco perante esta plateia, muita gente que eu respeito por aquilo que tem feito ao longo dos anos. E um agradecimento muito especial ao Presidente da Associação pelo convite para estar aqui. Bom, então, disclaimers. Acho que não tem nenhum conflito de interesse, exceto talvez que também faço parte do grupo da triagem e hoje aqui foi falado várias vezes a triagem, mas isto não é um congresso da triagem. E devo dizer que, além de não ter conflitos de interesse, isto vai ser uma partilha AI-free, ou seja, aquilo que eu vou partilhar são as minhas ideias, bem ou mal, tanto no conteúdo como na forma. Por isso, se não gostarem da parte gráfica, lamento, mas fui eu que tentei apresentar as coisas de uma forma apelativa. Aquilo que nós vamos fazer hoje, eu acho que tem a ver com, sobretudo, dois conceitos muito importantes. Um é a gestão de risco, e aqui, às vezes, quando me perguntam de que é que eu sou em termos de especialidade, ok, a minha especialidade é a anestesiologia, mas eu gostaria de acreditar que sou um especialista em como evitar a morte evitável, tendo em conta a área da medicina do doente crítico, tendo em conta a área da medicina de emergência. Estamos a falar como gerir risco. E estamos a falar como facilitar aquilo que parece-me que é uma das coisas mais importantes que temos de equacionar quando pensamos num sistema, que é o acesso. O acesso ao sítio certo em tempo útil. Então, aquilo que eu vou partilhar convosco durante estes minutos, e tenho aqui o relógio a ver se não me atraso, faço aquilo que me foi pedido, é estes pontos. Falar-me um bocadinho em função da experiência. Eu não sou dono, na verdade, mas acho que em função da experiência tem direito a uma opinião. Priorizando o objetivo, é importante manter o foco no objetivo, e estamos aqui a falar então sobre concentração ou proximidade. Defender uma tese, temos todos uma opinião sobre assuntos, vão ver qual é a minha opinião quase no fim. Enfatizando o resultado, o que interessa é marcar o golo, de que temos de nos centrar nos resultados, e vamos também falar sobre isso, e depois, no fim, os take-home messages. Bom, porque eu não sou dono de verdade, mas já estive em tantas comissões e grupos de trabalho e em funções relacionadas com a temática, que acho que tenho direito a uma opinião. E gostaria de realçar esta comissão, no meio das muitas. E porquê? Porque tem exatamente a ver com um dos temas que aqui está em causa, que é da concentração. E no contexto desta comissão, as lições aprendidas, que eu acho que são também importantes para o futuro, é que, de facto, nós temos o dever de rentabilizar os recursos diferenciados que temos, que são limitados. Temos a obrigação de criar os consensos possíveis, e isso pode ser por meio da articulação ou de concentração, são duas coisas diferentes, já vamos falar sobre isto, mas, sobretudo, requer uma determinação. Haja quem mande. E, às vezes, isso falta. Eu acredito numa gestão participativa, mas acredito que depois da participação tem de haver decisão. E também acredito que deve haver continuidade, e não andarmos aos zigue-zagues, de que o compromisso com uma determinada política, boa ou má, mas
mais boa ou menos má, mas o compromisso com uma determinada política durante algum tempo para poder proporcionar que haja capacidade dela crescer e fruir é importante. Se todos os meses estamos a mudar de políticas, não chegamos a lado nenhum. Por isso é preciso haver determinação. Bom, há de muita coisa que podia ser conversada, eu vou-me centrar apenas em algumas, porque, dado o objetivo, não quero perder o enfoque, mas claro que a triagem é importante nas suas diversas variantes, seja telefónica ou presencial, claro que os cuidados primários são importantes, e vamos falar um bocadinho sobre isso a propósito da proximidade, mas, inicialmente, gostaria de falar um bocadinho sobre a questão da rede e da importância da concentração de alguns recursos no contexto dessa rede. Sobretudo na área dos serviços mínimos e na área das especialidades que muitas vezes são essenciais para garantir a vida. Por isso, vamos primeiro falar sobre esta parte. No contexto da Administração Regional de Saúde Norte, que já não existe, e devo dizer que a minha opinião sobre isto, vale que vale, mas é a minha opinião, eu acho que as administrações faziam sentido. O grande problema é que muitas vezes elas não administravam. Ou seja, talvez deviam ter sido autoridades regionais de saúde, em vez de administrações. Já estão a ver que eu estou numa fase, não diria executiva, ou de ser ditador, mas acho que realmente há que ter capacidade de determinar quando é necessário e ter essa coragem. Digo que eu não sou contra os modelos das administrações regionais de saúde, acho que há problemas locais que devem ser geridos pelos locais, não sou contra o modelo de haver uma direção executiva nacional, mas acho que está longe do país, que muitas vezes tem particularidades. Eu digo que eu até simpatizava com o modelo de haver coisas regionais, mas acho que não deviam ter sido administrações, deviam ter sido autoridades. Bom, mas nesse contexto, no Norte, eu ajudei a negociar estas diversas áreas. E reparem que algumas correspondem a especialidades, outras correspondem a coisas. Por exemplo, a broncoscopia não é uma especialidade, mas é uma técnica que é necessária às vezes às 4 da manhã. E como tal, em Lisboa também, na área de Lisboa e Valtejo, foram estas, 18. Não quer dizer que não houve gente a fazer isto antes, já vamos ver o timeline. Certamente que isto é um processo ao longo dos anos com o envolvimento de muitas pessoas. Mas tive a oportunidade de liderar uma comissão que, uma a uma, fez a revisão de todas estas áreas nestes diversos sítios. E os números foram vistos, as idades, os atendimentos, os procedimentos. E o que é que se constatou? Que nós temos muitos dados, pouca informação. Temos muitos serviços pequeninos de 1 ou 2 elementos que não faz sentido nenhum, não tem massa crítica, nem capacidade resolutiva. Nem todos querem colaborar da mesma forma, as vontades são diferentes. Há alguma resistência de algum determinado tipo de organizações hospitalares que dizem não está no meu contrato, digo que não quero saber. Há muita indisciplina e ainda falta de normalização de procedimentos médicos relativamente a transporte e interoperabilidades também na parte de informática entre sistemas, por isso ainda temos muito para fazer nesta matéria, valorizando o muito que já foi feito. E há, quando se concentra muitas vezes as especialidades, não pensamos na coisa das consequências disso. Como, por exemplo, será que nós vamos ter suficientes blocos operatórios disponíveis às 4 da manhã quando concentramos várias especialidades no mesmo local? E digo que há aqui bottlenecks, que é os blocos operatórios e as camas de cuidados intensivos. Mas há um problema que foi constatado também como muito importante, que não é propriamente a saúde, mas afeta a saúde, que é o social. E devo dizer que em muitas instâncias a saúde está a funcionar bem. O que nos está a condicionar é o social. No meu hospital, todos os santos dias, e nós já fizemos essas contas, tem mais gente internada dentro do hospital que não precisava de estar lá por razões clínicas e apenas está por razões sociais, do que macas na urgência com doentes internados. Daí que, realmente, quando nós falamos sobre os males da saúde, eu diria que alguns deles nos são condicionados pelos males no setor social, coisa cada vez mais importante à medida que a população está a envelhecer. E devo dizer que, no meio disto tudo, também cheguei à conclusão, minha opinião pessoal, que neste momento as áreas mais carenciadas são o sul do país, seja a margem sul, seja
o Alentejo e o Algarve em termos de capacidade resolutiva nesta matéria. E há uma coisa que eu constatei e que não gostei, e que foi preciso combater, que era alguns, e devo realçar que eram essencialmente médicos, contra mim falo, contra a minha classe falo, lamento dizê-lo, mas estou a ser muito transparente, que por vezes diziam, not my problem, eu tenho o meu serviço organizado, isso não é o meu problema. E às vezes o argumento que era preciso ser utilizado, e se for às 4 da manhã a tua mãe ou a tua filha, já é o teu problema? De que nós temos o dever de arranjar soluções para garantir serviços mínimos numa determinada região a bem das populações, e não se esqueçam que vocês também vivem lá e também precisam, os vossos também precisam. De que às vezes há aqui argumentos técnicos, mas também argumentos de moral. Bom, o que é que se então preconizou? E acho que isto tem sido preconizado ao longo dos anos por muita gente. Que é similitude na alternância. O que é isto? Se eu tenho alguém da maxilofacial e se tenho alguém da plástica, e se tenho depois uma situação que uns implicam os outros, não é? A oftalmologia e cirurgia maxilofacial, porque o seu traumatismo é da face, vai implicar os dois. Não faz muito sentido, como por exemplo ter a gastroenterologia aqui e o otorrinocular, porque às vezes os dois têm que colaborar na remoção do corpo estranho. Por isso tem de haver aqui alguma coerência. E as equipas mistas, faz sentido haver gente de diversos hospitais juntos, porque uns ajudam a integrar uns aos outros. E faz sentido que tem no sítio, quando não está on em termos de urgência, haja alguma capacidade de acompanhar os doentes, de que não podemos desproteger completamente os sítios que estão sem urgência aberta naquele momento. E acredito que muito pode ser feito, mas vou realçar daqui um bocadinho a questão dos transportes. Mas todas aquelas questões que estão aqui faladas foram do consenso entre toda a gente e devo dizer que, bem ou mal, com alguma dificuldade ou maior facilidade, arranjamos soluções para a generalidade de todas aquelas áreas que eu ali mencionei nas duas grandes áreas do país, exceto uma, em que realmente era a mais difícil de todas, que era radiologia de intervenção na zona de Lisboa. Mas isto é muito importante para o quê? Porque nós não estamos apenas a falar das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que em si são relevantes, como é óbvio, mas é preciso perceber que o norte drena para o Porto, não falo no centro porque Coimbra e um bocadinho também Viseu resolve o centro, e estou a exagerar e perdão-me esta forma de colocar a questão, mas aí a rede de referenciação é mais ou menos linear. Mas é muito mais difícil no sul do país, onde muitas vezes o Alentejo e o Algarve dependem de Lisboa. Por isso, se nós juntamos isto tudo, estamos a falar de metade da população portuguesa. O que quer dizer que nós não estamos a falar de Porto de Lisboa. O que se faz para Porto de Lisboa, em muitas especialidades, vai afetar a capacidade resolutiva do país. Este conceito de urgências metropolitanas do Porto e de Lisboa é a rede de segurança, em muitas especialidades, para todo o país. Não pode ser feito sempre da mesma forma, é verdade. Mas há sítios que talvez temos de ter em articulação, que é diversos hospitais que colaboram uns com os outros. Há sítios que talvez tenham de ser com concentração, que é só há num sítio ainda com recursos de vários. Mas, facto é que temos de valorizar as vias verdes, a capacidade dos blocos operatórios, a capacidade dos cuidados intensivos e a capacidade dos meios complementares. E se olharmos para a nossa rede de urgências, e esta é a sua última iteração legislativa, chegámos à conclusão, sem menosprezar as outras, que aquelas que têm capacidade resolutiva em termos cirúrgico, que é muitas vezes necessário para o doente mais grave, são os ditos 7 de trauma, centros de trauma, no meio dos 36 mais 7, são os 43 que são ou polivalentes ou médico-cirúrgicos. E é muito importante que no meio então dessa rede, onde nós não podemos ter tudo ao mesmo tempo em todos os sítios, haja esta noção do clinical pathway. Eu gosto muito mais do circuito de caminhamento clinical pathway, que aliás, indo para trás para a triagem, é o objetivo da triagem, porque dar a cor a alguém é em si fácil. O problema é, e agora o que é que eu faço com ele? Para onde é que o envio? Quem é que o recebe? E o que é que se lhe faz ao doente ao longo do trajeto, se houver um trajeto interhospitalar? Por isso, o segredo está no circuito de encaminhamento, está no clinical pathway. E nós temos bons exemplos, e eu tenho a honra de dizer que estive ligado ao processo das vias verdes ao longo dos anos. Talvez devíamos ter, não diria, 1001 vias verdes, mas pensar a organização dos cuidados em função do conceito da via verde, que tem muito a ver com
como apressar os processos, o que implica a normalização, o que implica ter a capacidade de sistematizar. Por isso, na realidade, eu diria que boa parte do problema não é apenas clínico, é organizativo. E é isso que cansa muitas vezes as pessoas que trabalham nas urgências. Não é o tipo de doente agudo, é a confusão. E acredito muito, mas acredito mesmo, que o facto de haver uma especialidade de medicina de urgência e com pessoas que dizem este é o meu serviço e estou aqui todos os dias, vai ser importante para melhorar essa organização. Por isso, diria que a gestão é esta arte de fazer mais com menos, e é o que nós precisamos de fazer muitas vezes com determinadas especialidades e da importância da concentração. E diria que, numa altura onde nós temos, há quem diga, falta de mais que 1 milhão de profissionais de saúde na Europa, na área da saúde, nós precisamos mesmo ter conversas muito duras sobre o valor real da existência de algumas escalas e se de facto justifica o custo e o seu impacto na realidade em termos dos resultados. Bom, eu acredito que a forma de olhar para isto é conforme a corrente. A corrente tem diversos elos. E se eu estico a corrente, ela vai partir para o elo mais fraco. O que quer dizer que não me adianta ter cuidados intensivos e blocos operatórios se eu não tenho emergência pré-hospitalar, por exemplo. Mas também devo olhar para isto da forma da organização do processo, também dentro do hospital. É sempre qual é o elo mais fraco. E investir nele, porque senão não me adianta ter os elos mais fortes. E isto, acredito que é muito verdadeiro também para a emergência pré-hospitalar e é uma das razões que eu dediquei a minha vida, e acho que já teve as fardas todas, Cruz Vermelha, INEM, bombeiros, ainda tem lá as boinas e os chapéus de todos eles por onde já passei. E isso é importante pertencer e fazer e acontecer. Porquê? Porque senão não temos credibilidade, porque somos jogadores de bancada. Daí que é importante nós termos a capacidade de dar o passo em frente e colaborar. Bom, há uma coisa que agora está a ser a proposta de concentração, cada vez mais relevante, que é, de facto, o transporte dos doentes entre os hospitais. Por isso já não é só o pré-hospitalar ou o intra-hospitalar. Eu tenho orgulho em dizer que fui um dos pais do serviço de helicópteros do INEM, mas, neste momento, nós também precisamos de investir no transporte terrestre muito crítico. E devo dizer que esta é a filosofia que teve bons resultados a outros níveis. Exemplo prático da mortalidade infantil. Porquê é que ela baixou? Porque fechamos sítios que não tinham casuística. Centralizamos para ter experiência. Eu só sou bom a fazer aquilo que faço muitas vezes. Especializamos as pessoas. Havia neonatologistas em vez de pediatras ou médicos que não tinham especialidade. E qualificamos o transporte, os tais elos da corrente. Bom, devo dizer que agora temos a outra questão que tem de ser equacionada de uma forma muito clara. Como é óbvio, eu sou defensor do Serviço Nacional de Saúde. Eu não faço privado, eu só trabalho do Estado e tenho muito orgulho nisso, embora não tenha nada contra quem trabalha no social ou quem trabalha no privado. Mas eu que sou então um defensor do SNS Serviço, tenho de admitir que em algumas áreas nós temos de pensar no SNS Sistema. A obstetrícia será um bom exemplo disso. Nós já chegamos à conclusão que muitos dos obstetras estão na privada e muitos que estão no Estado têm mais que 50 anos e que não há volta a dar-lhe. Nós precisamos de colaborar enquanto sistema, em algumas áreas, e não apenas enquanto serviço. É uma constatação pragmática, penso eu. Por isso, não podemos olhar para eles e nós, mas sim como nós todos juntos. E quando olhamos para o timeline ao longo do tempo, das diversas comissões e grupos e intervenções de administrações regionais de saúde tiveram um papel muito importante nesta coisa da centralização e das urgências metropolitanas, eu diria que agora impõe-se já uma atualização disto, porque as pessoas vão morrendo, vão indo para trabalhar noutro sítio, mudam de serviço, fazem mil e uma coisas que o paradigma altera, e digo que tem de ser ajustado continuamente, e acredito sim que a direção executiva, que tem agora um embrião de algo que estava no chamado plano de emergência e transformação da saúde, que era no Departamento de Urgência e Emergência Médica, era aí o sítio, talvez correto, para fazer o acompanhamento deste processo das urgências metropolitanas.
Bom, diria eu que não vou entrar na discussão do que é o melhor modelo para a saúde, embora devo dizer que, como professor no ICBAS, gosto muito da coisa do centro hospitalar e do hospital universitário, em vez da unidade local de saúde, que os meus colegas estrangeiros nem sabem muito bem o que é que isso significa, mas acredito que o conceito do OLS tem um grande mérito, que é aproximar as pessoas e pô-las debaixo da mesma hierarquia. Haja quem manda, não é? E digo que esta coisa de estarmos juntos é muito importante e a proximidade entre as pessoas e na mesma hierarquia para poder então ter proximidade de cuidados. E acredito mesmo que isso talvez também tem de ser, para a imensa maioria das situações, a solução. Ou seja, para as situações mais graves, nós vamos precisar de centralização de recursos. Para as situações menos graves, devemos ter soluções em proximidade. Contudo, temos aqui um problema, que é muitos dos meus colegas de Medicina Geral e Familiar estão vocacionados para a medicina preventiva, não para a curativa. E muitos deles também estão vocacionados para a doença crónica, não para o tratamento da agudização da doença crónica. Talvez temos de alterar aqueles incentivos. Mas há aqui outro problema, que não é só acesso a médico ou acesso a enfermeiro, é acesso à capacidade resolutiva. Este trabalho que foi publicado, e no qual eu participei, nós analisámos 10 anos os episódios de urgência do meu hospital e fomos ver como vem aquele número astronómico de episódios de urgência. E chegámos à conclusão que mesmo no norte, mesmo na zona do Porto, onde há acesso a cuidados, em termos de cuidados primários, de uma forma muito mais generosa do que em muitas zonas do país, as pessoas continuavam a ir à urgência. Porquê? Porque não havia capacidade resolutiva. Digo que não chega a ter acesso a médico. Tem de ter acesso a um centro de saúde que tem capacidade resolutiva e isso às vezes implica alguns meios complementares, etc. e tal. E digo que é preciso pensar isso. E também já agora, nesse estudo, comprovamos, também era verdade, continuava a ser verdade, este gráfico antigo, clássico da triagem, que nós temos do grupo da triagem, e que há muitos mais doentes à segunda-feira, há muitos mais verdes à segunda-feira, e só há uma exceção no país, que é Barcelos, porque a feira é às quinta-feira e é ao lado do hospital e que as pessoas vão à feira e já agora vão à urgência. Bom, então, a conclusão que eu tiro daqui é o seguinte. Nós precisamos, inevitavelmente, de ter concentração naquilo que são as situações mais perigosas, de maior risco, que implicam muitas vezes capacidade cirúrgica e mais, capacidade de articular equipas multidisciplinares muito diferenciadas. E isso nós não temos em todos os sítios a qualquer hora. Inevitavelmente, obrigatoriamente, seja por uma questão de custo, seja por uma questão de recursos humanos, mas também seja por uma questão de casuística. Nós precisamos de concentrar. Temos demasiados sítios a dizer que fazem tudo e mais alguma coisa. Mas, do outro lado do espectro, para a imensa maioria das situações, nós precisamos de proximidade. De que não é um ou outro, é cada um no seu contexto. Esta é a minha opinião. E claro que, se tem havido um esforço no contexto da concentração, acho que deveria haver a capacidade, e talvez esta coisa agora da dedicação plena ajudou um bocadinho, os pressupostos para esse fim, de haver o compromisso que é possível eu fazer uns turnos noutro hospital em proximidade. E que é possível alguém mandar-me fazer. Porque nós, muitas vezes, o que é que fazemos? Gerimos, conversamos, tentamos ter os consensos, mas quase que estamos a pedir por favor, porque na realidade nós influenciamos, mas não mandamos. E eu acredito que o Estado tem de ter a capacidade de rentabilizar os seus próprios recursos e que talvez aquilo que nós temos é uma geração, ou várias gerações, para não estar a acusar apenas uma, que se centrou nos seus direitos e esqueceu-se dos seus deveres. Dito isto, acredito que, de facto, o futuro inevitavelmente tem de ser mais proximidade e maior valorização daquilo que nós estamos a fazer neste momento, mas durante muitos anos não fizemos, que é valorizar os cuidados de saúde primários. E aqui não falo de medicina geral e familiar, falo em toda a equipa multidisciplinar dos cuidados de saúde primários, porque esse, de facto, é que deve ser a base do sistema. Mas não é apenas acesso, é acesso com capacidade resolutiva. Dito isto, então, rapidamente os take-home messages. E são 10. Eu vou ser generoso. Isto porquê? Porque já me conhece. Eu agora tenho uma mania.
talvez é por estar à frente do Hospital Magalhães Lemos, que, enfim, há quem diga que eu estou agora no sítio certo, mas que é o seguinte: se eu quero ser comedido são 5, se eu quero ser generoso são 10 e não saio disto. Por isso, vou ser generoso. A primeira coisa é que nós, de facto, temos de planificar. E devo dizer que não é cá a inventar. Alguém já inventou a roda. Nós já estamos cheios de estudos sobre o que é que devia ser feito. Mas há que assumir um rumo. Há que saber comunicar isso. É que muitas vezes não é só a coisa. É que a capacidade de convencer os outros, sejam os profissionais para eles terem o mesmo sonho, a mesma ambição e estarem motivados para ir ao jogo, ou seja, a população que deve compreender a bondade das nossas propostas. A terceira coisa importante, que para garantir a coordenação, nós precisamos de pensar como os militares. Ora, eu vim da área de emergência, tenho muitas interfaces com o mundo militar e isso ensinou-me que para haver sucesso, para haver coordenação, tem de haver comando, controle e comunicação. Se não há comando e controle e comunicação, não há coordenação. Não quero entrar em debates políticos, etc. Mas o que é que Israel fez no Líbano? Primeiro, decapitou o comando. Depois destruiu, fez explodir os meios de comunicação. E depois é que foi a jogo, quando o adversário não tinha capacidade de coordenação. E devemos também aprender da área de emergência a forma de gerir. E a forma de gerir estes assuntos, penso eu que, mas estou a falar para administradores que sabem muito mais que eu, é de uma forma compreensiva, que não é compreensivo no sentido da compreensão do assunto, embora seja importante. É também compreensivo no sentido do comprehensive, do abrangente. E isso implica ter um único comando funcional, é quase como chefe de equipa de urgência. Manda em toda a gente, independentemente do seu grupo profissional ou da sua especialidade. Porque há que distinguir que uma coisa é a hierarquia técnica e outra coisa é a hierarquia funcional. Por isso, há que haver uma hierarquia funcional única e depois pensamos não apenas as operações, onde nós muitas vezes nos detemos, mas pensar a logística. Lembre-se que as guerras, ou melhor, as batalhas são ganhas pela infantaria, mas as guerras são ganhas pela logística. E investir muito nesta coisa do back-office, que é o planeamento e o financiamento. Esse é o Incident Command System da emergência nos Estados Unidos. Bom, a quinta grande palavra-chave é que nós precisamos de transformar dados em informação que seja útil à decisão. E diria eu que aprendi uma coisa ao longo dos anos, é que talvez, enfim, é um bocado difícil dizer que há entidades mais importantes do que outras, porque cada um tem a sua missão muito específica. Mas talvez aquelas duas que realmente são estratégicas são estas, porque têm os dados e têm os cheques. Não é? E nesta odisseia, nesta caminhada, também temos ter a capacidade de pensarmos onde é que nós queremos estar daqui a 5 ou 10 anos. E, de facto, isto falta muitas vezes. Porquê é que a Irlanda, neste momento, é um exemplo em muitos aspectos, do ponto de vista económico? Porque fez duas coisas. Legislação friendly para as empresas e consistência. Manutenção de uma mesma política, porque há pactos de regime. E nós precisávamos isto na saúde aqui também. Ter a capacidade de ter continuidade e de dedicarmos a uma determinada política de uma forma concertada entre os partidos, senão não vamos chegar a lado nenhum. E a capacidade de avaliar os resultados de uma forma muito honesta. Isto tem a ver com honestidade intelectual, falar sobre os nossos problemas. Todos nós já estamos habituados aos sistemas de certificação, acreditação, etc., e as qualidades e as oportunidades de melhoria, mas temos de fazer isto de uma forma muito concreta dentro das nossas organizações a nível da gestão micro, na linha de frente, nos serviços. E acredito eu que a triagem de Manchester também tem, de alguma forma, contribuído por isso, porque tem incentivado, motivado a existência de auditoria sobre os resultados no contexto de urgência. E, finalmente, last but not least, das pessoas. Está aqui uma fotografia de uma das célebres reuniões a propósito da gastroenterologia, neste caso, mas haveria muitas outras. E vejam a quantidade de interlocutores entre direções clínicas de hospital e direções de serviço, etc., que às vezes é preciso para a conversa. E esta conversa é importante. E eu corri o país por causa dela, porque achava que era preciso olhar olhos nos olhos. Para quê? Para fazer as pontes entre as pessoas. Porque aquilo que é preciso não é um e-mail frio e abstrato, é cumprimentar as pessoas, tocar, sentir, além de falar.
Porque se nós temos pontos entre as pessoas, temos pontos entre as instituições e conseguimos fazer os consensos possíveis. E depois, para o impossível, haja quem mande. Bom, então, isto para dizer que acredito muito que nós temos de ter a tal gestão participativa, mas que temos também de, se queremos ter concentração para as especialidades que tratam as situações mais complexas, que põem em risco a vida e que têm maior carência de recursos e que têm, inevitavelmente, apenas existir, até por uma questão de casuística, nos grandes centros, também acredito que temos de fomentar a proximidade com política nacional para as situações menos graves e que tudo isto implica capacidade de termos poder, autoridade, que ultrapassa os ciclos políticos e que implica que os grandes partidos têm de ter a coragem, a honestidade de perceber o que é que eu quero para este país durante uma década e não apenas durante 10 meses. Por isso, esta é a minha receita para transformar o impossível em impossível. Muito obrigado. Professor, a palestra era para os próximos 10 anos, mas eu já me atrevo a perguntar quais eram as suas prioridades, como é que, dada a sua experiência, pelo menos até ao próximo inverno, tendo em conta que o plano de verão também não está fácil, não é? Já nem está fácil a partir dos feriados de 25 de abril. O que é que eu achava que devia ser a prioridade, tendo em conta esse horizonte temporal mais próximo, era claramente fazer a atualização das urgências metropolitanas. Porque, vou ser muito franco, as outras situações são importantes, mas se eu esperar mais uma hora, eu não morro. Mas naquilo que tem a ver com algumas daquelas especialidades que vocês verem ali, e dou o exemplo, por exemplo, do grande trauma, se eu não tenho a resposta em tempo útil e já, eu vou morrer. Por isso tem a ver com evitar a morte evitável. Por isso eu diria que aquilo que é, neste momento, se há uma coisa que tens de assumir como prioridade nos próximos meses, antes do próximo inverno, é atualizar as urgências metropolitanas. Obrigada, professor. Ora, olhamos para o presente, para o futuro, como acabamos de perceber, com exemplos de experiências e modelos diferentes, perspectivas em que se impõe análise e inspiração, com a devida adequação às diferentes realidades de que o nosso país é feito também. Olhamos as potencialidades das novas tecnologias para fazermos melhor, mais depressa e mais barato. Olhamos o passado também na linha do tempo do que aprendemos e superamos, mas no que também ainda, infelizmente, persiste e se agrava. 2 dias em que o foco com os temas centrais na organização e resposta dos nossos cuidados de saúde, numa das áreas mais sensíveis e complexas, percebemos que temos que intensificar estes radares, afinar estratégias, ativar também com coração opções diferentes, difíceis, mas de uma forma corajosa, que não podem ser mais adiadas. Estamos efetivamente em contrarrelógio, o professor também o referiu agora mesmo. Foi um gosto acompanhar e participar nestes trabalhos. Espero que os mídia também possam ajudar a melhorar e aliviar esta missão que é final de todos. Nesta altura, vou esperar pela música.